Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e vamos aqui reagir a mais um cortezinho que eu separei para vocês, agora do programa ESPN. O canal é Linha de Passe, trazendo sempre aquela notícia e informação sempre atualizada. E vamos de pós-jogo, porque o jogo que foi hoje, o que vocês acharam, pessoal? Já deixa nos comentários aí sobre a partida, porque teve pênalti, não teve pênalti, teve expulsão, cara. O primeiro tempo foi equilibrado, mas o segundo pegou fogo. O que é isso? Árbitro errando demais. O que tá acontecendo com esse futebol carioca? Pessoal, vamos acompanhar aqui o cortezinho que eu separei para vocês até o final. Não se esqueça de se inscrever, dar uma moralzinha no like e deixa o seu comentário também, valeu? Esportes. Gostei mais do clássico do Maracanã do que do clássico do Morumbi, né? Do qual a gente vai falar um pouquinho também mais tarde. Em comum entre os dois, o esforço das equipes de arbitragem, cabine incluída, em atrapalhar o jogo, né? Mas vamos entrar em detalhe nisso também. Eu acho que o torcedor do Vasco, entre a frustração com o resultado e todo o contexto do jogo, e a satisfação por ver um time muito competitivo, né? Muito brigador, de que quando não está tecnicamente muito afinado, ele é capaz de ser competitivo contra um adversário com muitos jogadores técnicos, aí sim, como é o caso do Fluminense. Eu acho que ele tem que sair satisfeito, sim, com o que ele viu dentro de campo hoje. O Fluminense está testando coisas, né? O Fluminense, vamos lembrar, tem menos tempo de preparação, pelas férias condicionadas pelo fim da temporada também atrasada no ano passado, foi ao Mundial, motivo nobre, e alguns jogadores ainda sendo encaixados no elenco. Hoje o Diniz fazendo essa tentativa aí com o Renato, um time que ganha em técnica, mas perde muito em intensidade, em velocidade, em agilidade. São coisas que ele vai ter que pensar se vale a pena insistir para fazer funcionar ou não. Mas, no geral, achei um jogo que pelos 45 minutos valeu muito. Pelos segundos 45, que foram 55, na verdade, né? pelos 10 minutos de acréscimos, aí foi muito atrapalhado por todas as questões de jogo parado aqui, jogo parado lá, as expulsões que até agora não consegui entender bem por que elas aconteceram, qual o motivo para as duas expulsões, e um esforço realmente em fazer o jogo não acontecer, né? Aquela famosa frase do perigo de gol, era perigo de qualquer coisa. Me pareceu que o professor Bruno Mota estava desesperado de que alguma coisa acontecesse no jogo que pudesse causar mais problemas para ele. Então, acho que o jogo poderia ter sido ainda melhor se tivesse tido mais jogo no segundo tempo. Mas acho que, no geral, o torcedor do Vasco pode ficar satisfeito com a postura do time. Acho que o Vasco competiu bastante e, se fosse uma luta de boxe, talvez até vencesse por pontos. E lembrando, né, Vitor Birner, que o Fluminense, apesar desse menor tempo de preparação, condicionado pela participação no Mundial, no final do ano passado, terá já uma decisão importante, a Recopa Sul-Americana, transmissão exclusiva dos canais ESPN e Star Plus, a partir da próxima quinta-feira, em jogos de ida e volta. Bem-vindo. Obrigado, Paulo. Boa noite a você, Jean, Léo, professor Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que os resultados de ambos os clássicos estão diretamente ligados a erros de arbitragem, ambos. A gente pode falar aqui de resultado, a gente pode falar aqui de desempenho. O Diniz, o Léo já falou um pouco sobre isso, testou hoje o Renato e o Ganso juntos, e óbvio que o jogo de hoje está muito longe de servir para a gente ter uma conclusão do que é melhor para o time na temporada. Porque se dependesse do jogo de hoje, os jogadores não jogariam mais juntos, não atuariam mais juntos, porque não funcionou. O Léo já falou um pouco sobre a perda de intensidade, ganhou mais possibilidades técnicas, mas esse aumento de técnica individual não gerou um aumento de quantidade de chances de gol, de imposição com a bola, né? Ao contrário, o Vasco perdia a bola, o Fluminense perdia a bola, tinha dificuldade de marcar, e o Vasco no contra-ataque, com algumas sacadas muito boas do Ramon Dias, como por exemplo puxando o Verratti um pouco mais para trás e jogando com o David adiantado, porque você batia a velocidade contra os zagueiros do Fluminense, conseguiu as melhores chances. Numa delas, inclusive, para mim, a arbitragem errou. Tem um lance de impedimento, a gente vai falar muito sobre isso ainda no linha de passe. A imagem que a gente tem, para mim, não convence de que houve impedimento. Acho até o contrário, mas vamos falar disso depois. E acho também que tem uma questão que é essencial. A ideia de jogo do Vasco, com algumas variações de quem vai atuar mais adiantado, se o Verratti vem para trás ou não, é uma ideia muito mais simples. O que o Diniz quer fazer é muito mais complexo, demora mais tempo, e aí fica a dúvida se ele vai continuar tentando na Recopa ou se ele vai fazer alguma coisa que o time está mais acostumado.
Boa noite, Xará. Olá, Andrade, olá, companheiros. Olha, a gente tem que entender em que contexto esses jogos foram produzidos, né? O Clássico Rio, o Clássico São Paulo. A gente vai falar também de uma vitória, a segunda vitória do Corinthians no campeonato, depois de 5 derrotas consecutivas. Então, torna relevante um jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Para a fase do Corinthians, ele é relevante. Então, quais são os contextos envolvidos, né? O do Vasco, acho que o Vasco não tem invenções. O Vasco, sim, tem ajustes. Isso. Tem situações estratégicas, de comportamentos, de ajustes. Você vai dar um passinho à frente, você vai tentar fazer isso, pegar a velocidade em cima dos zagueiros e tal. E no segundo tempo, isso funcionou muito bem. Já o Fluminense, entra Renato Augusto, você começa a ver que está o Renato, de repente o Renato aparece ali do lado do Cano, o Ganso do lado direito, sem a bola, voltando o Ganso, do lado esquerdo. Com aquela liberdade de todo mundo circular. É um contexto do caos que o Diniz gosta de levar suas equipes, e não é aquele jogo certinho, posicionadinho. E quando você introduz um jogador novo, e tem vários novos para serem colocados dentro de campo, você tem que ter um tempo para isso. Então, semana que vem vai ser, na minha visão, a busca pelo Fluminense mais parecido ao que ganhou a Libertadores. Até porque ele deve isso aos jogadores que ganharam a Libertadores. Ele deve isso. As mudanças vão vir depois, mas o time que ganhou a Libertadores é o time que tem a prioridade de jogar essa competição que é resultado da Libertadores da América. Agora, os ajustes tá bom, Renato Augusto. Renato tem limitações físicas, de intensidade. Então, qual é a melhor maneira de tirar o máximo do Renato sem colocar ele numa roubada? Renato, agora você vai voltar aqui marcando o lateral do lado do campo. Não vai fazer isso nunca. E nem pode fazer isso com o Paulo Henrique Gomes também. Né? No natural é ter áreas e que não foi assim que o time jogou. Então, eu acho o Vasco, falando do outro lado, numa situação de evolução dentro da simplicidade, que é o que o Vasco precisa fazer. E acho que o time vai dar uma encorpada. Vai ser competitivo. Quando a gente fala isso, não é para disputar o título do Brasileiro com esse elenco que aí está. Mas é para não sofrer como alguns momentos do ano passado. Coletivamente, eu gostei muito mais da atuação do Vasco que a do Fluminense, como ideia muito mais simples também de ser executada. Quando você fala do Renato Augusto, a gente precisa entender, você fala muito sobre contexto, e eu concordo, assim, assina embaixo, por quê? No contexto corintiano do ano passado, havia a dependência do Renato Augusto para alguma coisa acontecer. No Fluminense, as coisas ofensivamente acontecem muito bem sem o Renato Augusto. Então, o treinador precisa achar um jeito de fazer que o Renato Augusto entre em campo e as coisas aconteçam de maneira melhor ainda. Então é isso, né, torcida? Muito obrigado por ter acompanhado até aqui essa matéria. Pessoal, lances polêmicos, partida quente no segundo tempo, primeiro tempo equilibrado, e em partida quente aí, polêmica, o Flu e Vasco aí sai no 0-0. Isso é um bom jogo para o Vasco ou um bom jogo para o Fluminense? Pessoal, vamos analisar a tabela, porque o Vasco, ele se encontra hoje, o Fluminense ainda continua líder com 18 pontos, e o Vasco, ele está em quinto com 13, somou apenas um ponto. E o Nova Iguaçu está em quarto, o Botafogo que jogou hoje, ganhou, tá em terceiro com 14 também. O Flamengo com 15 que vai jogar amanhã, que ele pode assumir a liderança se caso ganhar. Então, para o Vasco não foi muito bom. E para o Fluminense também não. Era para o Vasco ter saído com essa vitória, para ter que dificultar aí a liderança para o nosso arquirrival, o Flamengo. Pessoal, então o jogo foi difícil, muito difícil. Então vamos aguardar aí os próximos jogos que vai acontecer pela frente, que a gente vai jogar agora o próximo jogo,
E vamos somar mais 3 pontos aí que nós esperamos, que o Vasco aí tá de parabéns. Então é isso, né, pessoal? Muito obrigado por ter acompanhado mais essa notícia. Não se esqueça de se inscrever, você que ainda não é inscrito, dá moralzinha no like e deixa o seu comentário também. Valeu? Fiquem com Deus e até a próxima notícia.